Estamos no dia do Senhor 21. Estamos estudando ainda o Credo Apostólico. No domingo passado nós ouvimos a respeito do que nós cremos sobre o Espírito Santo, que foi a pergunta 53. Hoje estaremos abordando a partir da pergunta 54, que diz a seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Resposta: creio que desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Nós vamos voltar aqui à pergunta 54, mas antes vamos ler a 55 e 56. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Primeiro, creio que todos os crentes juntos, e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Pergunta 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que jamais entre em condenação. Irmãos, sobre a pergunta 56, nós já falamos um pouco no momento da confissão. Eu quero abordar com os irmãos as perguntas 54 e 55. A pergunta 54. O que você crê sobre a Igreja Universal de Cristo? E a pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Bem, irmãos, aparentemente, existe uma dificuldade de entendimento sobre o que é de fato a comunhão, o que é de fato a igreja e o que é de fato a comunhão dos santos. As pessoas pensam assim: se eu sou membro da igreja, eu estou em comunhão. Na verdade, o que nós devemos entender a igreja de Cristo como o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro aonde aprove a Deus nos colocar como membros. Ele nos vocacionou com algum dom. Todos nós, todo cristão tem algum dom. E Deus nos vocacionou pela sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu direito de fazer isso. E pela sua sabedoria em alguma parte do corpo de Cristo. E nos vocacionou com os seus dons para que neste lugar aonde Ele nos colocou, nós possamos servir a Deus. Então, veja que quando nós pensamos assim: não, eu quero mudar esse domicílio, eu não quero ficar nesta parte do corpo, mas eu quero ficar em outra parte do corpo, sendo que não há um motivo para isto. Na verdade, nós não estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo a nossa própria vontade, nosso próprio pensamento, nosso desejo de algo. Na verdade, nós somos aquilo que Deus determinou que nós fôssemos. E nós só vamos entrar em comunhão e servir a Deus quando nós estivermos no centro da vontade dEle. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Onde o apóstolo Paulo, ele ensina essa questão. Ou seja, não fomos nós que decidimos em que parte do corpo nós deveríamos estar. Não somos nós que escolhemos isso. Irmãos, no meio evangélico nós vemos aí uma migração de pessoas. Sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra. Não é assim a fé cristã. A fé cristã é aonde Deus me colocou. O que eu devo fazer aonde Deus me colocou. Se o cristão ele encontra uma igreja fiel, onde os seus oficiais, a sua liderança,
não tem problemas de desonestidade, não tem problemas de escândalo, não tem problemas de imoralidade. Aonde a igreja ela é fiel às Escrituras e aonde não há uma liturgia profana, onde não há blasfêmias, não há motivo nenhum para a pessoa abandonar o seu domicílio. Ou seja, é nesta parte que Deus colocou esta pessoa. A pessoa pode mudar? Pode. Se ela for mudar de uma cidade, se a igreja onde ela está, a liderança está corrompida, se existem heresias e profanações. Mas se a igreja é fiel, e se seus oficiais são fiéis, não há motivo. Porque a pessoa não gosta da cor da cadeira, porque a pessoa não gosta da localização onde o povo se reúne. Essas coisas não são motivos, irmãos, para abandonar. Então entenda, aqui o capítulo 1 Coríntios 12, a partir do 12. Veja como o apóstolo Paulo, ele ensina essa questão. E é assim que nós estamos em comunhão, dentro da obediência. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito de Cristo. Então veja, são muitos membros num só corpo. Tá? Assim é a nossa comunhão. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, ou seja, todos os membros do corpo, independente das suas origens. Todos eles são vocacionados para fazerem parte daquele corpo. A todos foi dado de beber um só Espírito. Independente das suas origens, da sua cultura, da sua formação, né, classe social ou qualquer diferenciação que a sociedade possa fazer entre pessoas. No corpo de Cristo não existe diferenciação de pessoas. Todos nós somos membros, e membros úteis no corpo de Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, cada um de nós é importante na parte do corpo onde Deus nos colocou. Se Deus colocou um para ser olho, essa pessoa ela está capacitada e vai servir ali para ser olho. Ela não pode sair do rosto para querer ser olho no joelho. Ela fala assim, mas o joelho também é corpo de Cristo, o joelho também é corpo de Cristo, eu também vou estar em comunhão. Não, mas você foi colocado por Deus para ser olho, você tem que estar no rosto. E se o pé fala, não, mas eu também sou membro de Cristo, eu vou continuar no corpo, só que eu quero ficar no ombro. Não, você foi capacitado para ser pé, você tem que estar no tornozelo, na sequência do tornozelo. A sua função é ali. O corpo precisa de você ali. Agora entenda bem como é Deus que determina isso e não o próprio membro. Não somos nós que determinamos aonde nós vamos ter comunhão, aonde nós vamos, em que parte do corpo nós vamos ficar. Mas sim o próprio Deus. Veja o verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, quando eu falo, se eu estou numa igreja fiel, e eu falo, não, eu não quero ficar nessa igreja fiel. Se Deus me colocou numa igreja fiel, eu encontrei uma igreja fiel, eu fui acolhido, eu passei pela classe de catecúmenos, eu aprendi as doutrinas, eu senti, orei, eu vi que é ali que eu tenho que ficar. E se essa igreja continua sendo fiel, se não há escândalos no meio, se não há pecados na liderança, se a igreja continua sendo fiel, e eu falo, não, mas eu quero estar em outra parte do corpo. Na verdade, não é a Cristo que eu estou servindo, mas a mim mesmo. Então, eu quero ir por algum outro motivo para uma outra parte do corpo, e não aquela. Neste caso, irmãos, eu entro em desobediência a Deus, porque o verso 18, ele está dizendo que Deus dispôs os membros de cada um no seu lugar, conforme lhe aprouve. Aqui que está dizendo isso? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Nós vemos aí fora, Cristo tem uma igreja só, mas nós vemos aí fora que nós sabemos que existem instituições que elas não seguem a Bíblia, e não instruem os seus membros a seguirem a Bíblia.
E existe então uma migração, um sai de uma igreja, vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra. Eu mesmo conheço pessoas que já participaram de igrejas de todo tipo de segmento, onde não existe uma convicção, onde não existe uma firmeza teológica, né? Então, na verdade, irmãos, o que nós precisamos é obedecer. Mas Deus dispôs os membros colocando-os, cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora observe bem o verso 21, irmãos. O que Paulo fala para os membros. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Todos que aprove a Deus colocar neste corpo de Cristo, todos são úteis aqui e nós precisamos de todos eles. Nós precisamos de todos os que estão aqui. Todos são olhos, todos são... O olho não pode dizer para a mão, não preciso de ti. A mão não pode dizer para o pé, não preciso de ti. Nós somos um corpo só, somos membros uns dos outros. O que eu não posso fazer, o irmão faz, o que o outro irmão não pode, a irmã faz, o que a irmã não pode, o outro faz. Um fica orando pela igreja, o outro contribui de alguma forma. Todos nós somos importantes e nós precisamos de todos. E aqui ainda vai dizer, verso 22... Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ou seja, todos são necessários. Nós, que somos membros de uma igreja, nós temos responsabilidade com esta igreja. Nós temos responsabilidade com o corpo de Cristo. Imagina se a minha mão resolva falar, não quero mais ficar nesse corpo. Eu quero ir para o corpo do Arnold Schwarzenegger. E ela me deixa aqui. Eu vou sentir falta na minha mão, o meu corpo vai ficar debilitado. Imagina se o meu coração fala, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir no coração do maior poeta que existe, eu quero estar lá, eu quero ser o coração dele. Não, irmãos, se eu ficar sem o meu coração, eu vou perder um membro vital, um órgão vital, entende? O meu corpo. Então, nós somos, cada um de nós, precisamos uns dos outros. Nós não podemos simplesmente abandonar o corpo, nós não podemos fazer isso. É como um casamento. Nós somos membros uns dos outros, nós pensamos nisso antes, nós ficamos um ano quase fazendo uma classe de catecúmenos, nós oramos, nós não podemos simplesmente agora falar, olha, eu não gosto da cor dessa cadeira, eu não posso fazer isso, né? Eu vou falar algo, irmãos, se eu receber um convite para pastorear numa igreja onde eu vou ganhar dinheiro, eu posso até ir e ganhar dinheiro, mas eu estou abandonando o meu domicílio. Eu estarei abandonando o meu domicílio. Eu vou deixar uma igreja sem a minha função aqui, até que chega outra. Eu posso ir, depois que chegar outro, depois que acontecer alguma coisa, que Deus conduzir de alguma forma. Mas simplesmente abandonar o corpo, eu não posso fazer isto. Isso não é a fé cristã. Isso não é. Então, nós vemos aqui, olha só. Pelo contrário, verso 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado e com favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Aqui está o que é comunhão. Então, quando nós dizemos, creio na comunhão dos santos, pergunte para si mesmo, você crê nisso que está escrito aqui? Mas os nossos membros, eu vou ler de novo. Você crê nisso aqui, na comunhão dos santos? Verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Você se preocupa com isso? Para que não haja divisão no corpo, no domicílio onde Deus te colocou. Para que não haja divisão no corpo. Comunhão dos santos. Cooperem membros com igual cuidado em favor um com os outros. Essa é a comunhão dos santos.
Não é simplesmente ter seu nome arrolado no hall de membros de uma igreja e viver totalmente desinteressadamente pela igreja. Mas aqui está dizendo, todos cooperam com os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Nós passamos uma situação aqui em que nós sofremos. Nós vamos abandonar o corpo porque nós sofremos? O joelho vai abandonar a minha perna porque a minha perna se machucou, porque minha perna está doendo? Ele pode pensar, eu poderia ser o joelho de um atleta, eu poderia ser o joelho de um corredor de atletismo, de um grande astro de futebol. Não, irmãos. Então, a comunhão dos santos, que diz aqui a pergunta 24, a pergunta 54, né? O que você crê sobre a Igreja Universal de Cristo? E a pergunta 55, o que você crê sobre a comunhão dos santos? Resultado, nós cremos que a igreja, ela é universal. Cristo tem uma igreja só, e ela está espalhada pelo mundo inteiro. Mas nós somos membros, e nós estamos na parte do corpo aonde aprouve a Deus nos colocar. Deus aprouve a Deus nos colocar naquela parte do corpo. Então, uma vez que nós estamos ali instalados neste domicílio, se nós quisermos mudar para outra parte do corpo, nós vamos entrar em desobediência, salvo se houver uma necessidade para isso, se houver um motivo, né, para isto, tá? Mas nós somos membros uns dos outros. Então, a comunhão dos santos é cooperar no corpo aonde nós estamos inseridos. Quero convidar os amados irmãos, só para a gente terminar esta pequena porção, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tudo bem, a igreja ela não tem escândalo na sua liderança, não tem pecado na liderança, a igreja é fiel, não existe profanações no culto, na liturgia, a mensagem não é herética, a mensagem é fiel à Bíblia, mas mesmo assim eu não estou satisfeito lá, não estou satisfeito. Eu quero te dar uma informação, ore, porque existe um Deus que trabalha para resolver todas as coisas. Eu quero deixar com você Isaías 64:4. Isaías 64:4. Veja aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, se você vê que a tua igreja precisa de uma mudança, ore, contribua, ajude a mudar. Se essa mudança for para melhor, confie em Deus, porque é Ele que opera essas coisas. Não é abandonando o corpo que nós vamos solucionar problemas, irmãos. Não é abandonando pessoas que nós vamos solucionar problemas. Aqui está dizendo, confie em Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui, eu vou dizer, é uma orientação bíblica, tanto do apóstolo Paulo aos Coríntios, como de Isaías aqui. Esta palavra bíblica, não a minha palavra, esta palavra bíblica, ela é fiel e digna de toda aceitação. Portanto, a igreja está orientada pela santa palavra de Deus a ter um comportamento digno, honesto, de cumprir as suas responsabilidades com o corpo no domicílio aonde aprouve a Deus colocar cada um dos seus membros. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 11.